A paz do Senhor em Cristo Jesus. Domingo pela manhã estaremos estudando mais uma lição bíblica de escola dominical. O nosso tema para o trimestre, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Por consequente, vamos estudar a lição número 3, a natureza da igreja. O nosso textuário, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim, Cristo também. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. A nossa verdade prática. Conhecendo a igreja na sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A nossa palavra-chave para a lição é natureza. E a nossa leitura bíblica em classe encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 27. Nosso comentarista divide a lição em 3 tópicos: a natureza da igreja, a sua dimensão confessional. O segundo tópico, a natureza da igreja e as suas dimensões local e universal. E um terceiro tópico, a igreja na sua dimensão comunitária. Em todos esses tópicos temos muito que aprender sobre cada um dessas partes da lição que vamos estudar. No primeiro tópico, vamos ver sobre o fundamento da palavra, habitada pelo Espírito. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Esses são os 3 subtópicos do primeiro tópico da nossa lição. No segundo tópico, nós vamos estudar sobre a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. É sobre este assunto que eu quero comentar com os irmãos, porque é importante sabermos a diferença da igreja invisível e da igreja visível. Então, a definição da palavra natureza, que é a nossa palavra-chave da lição de hoje. Segundo o dicionário, o termo natureza, entre outros significados, refere-se a combinação específica das qualidades originais, constitucionais ou nativa de um indivíduo, caráter inato, aquilo com que compõe a substância do ser ou a sua essência. Essa é uma definição bastante importante para que nós possamos entender o significado da palavra natureza. A igreja é um organismo vivo, invisível, segundo Mateus capítulo 6, versículo 18, santo, dinâmico e ligado à cabeça de Cristo, segundo Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. A igreja, portanto, vive em 2 dimensões, espiritual e social. Então aqui nós vamos falar primeiramente sobre a igreja invisível. Então vejamos, a igreja universal ou invisível consiste em todos os discípulos de Cristo que estejam vivos ou mortos, em todo o mundo, em todo o tempo. Ou melhor, em todos os tempos. Então aqui é importante notar que a igreja invisível ela é formada pelos crentes vivos, como também pelos que estão mortos, em todo o mundo e em todos os tempos, ou seja, tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento. Algumas vezes a Bíblia usa a palavra igreja no sentido universal para falar do povo que pertence a Cristo, não importa onde eles possam ser ou estar. A igreja invisível não é um edifício construído com blocos de cimento, mas um edifício construído com pedras vivas. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos esse versículo que nos prova exatamente que a igreja é formada por pedras vivas. É o que nos afirma o apóstolo Pedro no capítulo 2, versículo 5. Vejamos o que ele nos diz. Também vós, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então aqui nós podemos notar que o apóstolo usa a expressão pedras vivas. Estas pedras vivas
são chamados santos, membros da família de Deus. Como você pode comprovar em Efésios capítulo 2, versículo 19, versículo 18. Agora vejamos a igreja visível. A igreja local ou visível consiste em cristãos que se reúnem num determinado lugar. Eles podem ser identificados e contados. Frequentemente a palavra igreja é usada para descrever uma congregação local ou uma assembleia dos santos em um determinado lugar geográfico. Vejamos que nos diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Veja que aqui ele usa a expressão igreja de Deus e dá exatamente a posição geográfica onde estava aquela igreja, em Corinto. Então aqui nós podemos notar que é uma referência à igreja visível ou à igreja local. Ainda sobre a igreja visível, a Bíblia ensina que há necessidade de uma igreja local organizada. Também a Bíblia ensina que o Senhor colocou homens para administrar a sua igreja. Então é importante que nós tenhamos em mente essas duas necessidades que envolvem a igreja local. Ela precisa de um local organizado e que também ele colocou homens, o próprio Deus, o próprio Jesus colocou homem para administrar esta igreja. Então, conhecendo a igreja invisível e a igreja visível, é importante que nós tenhamos em mente também que nós não podemos confundir a igreja com algumas concepções erradas a respeito da natureza da igreja. Então, aqui eu selecionei 3 para que nós possamos entender o que não é igreja. Primeiro, a igreja não é os desigrejados. Nesse tempo contemporâneo ao nosso, tem surgido um movimento heterodoxo chamado de desagrejados. Podemos definir este grupo como sem igreja. Há pessoas que dizem que não tem igreja ou que não precisa da igreja. Então, esses não podem ser designados como igreja. Logo que eles é sem igreja. Então, é evidente que isso aí não pode ser comparado à igreja. Portanto, diversos conselhos nós podemos dar para essas pessoas que procuram de imediato, num tempo hábil, também se integrar a uma igreja, porque sem essa participação, nós vamos ver adiante as ordenanças da igreja e nós vamos ver que é necessário, é preciso estarmos inseridos em uma igreja. Para esse grupo, nós podemos mostrar para eles algumas coisas que são importantes. A Bíblia ensina que a primeira igreja foi iniciada pelos apóstolos. Atos capítulo 15, versículo 22 e 23. Segunda coisa que podemos orientar aos desagrejados. Existe a necessidade de uma igreja local organizada. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 e Hebreus 10 e 25. E que o Senhor colocou homens para administrar a sua igreja. Há vários versículos para citar, mas posso citar aqui Hebreus 13 e 7, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 2 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Uma outra coisa que temos que entender é que a igreja não é o reino de Deus. Segundo, eu até aconselho os irmãos a leitura do dicionário teológico, pois aqui ele nos traz uma definição e com muita exatidão para que nós possamos entender que a igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus, portanto, é o comporto de todas as bênçãos, promessas e alianças que o Todo-Poderoso, de conformidade com os seus conselhos, destinou aos que recebem a Cristo Jesus. É o plano de Deus em ação, operando a favor dos que hão de herdar a vida eterna. Então, essa definição, trazida pelo pastor Correia de Andrade, Claudionor Correia de Andrade, nos dá exatamente a exatidão de que é o reino de Deus.
É importante também notar que a igreja, ela não proclama a si mesma, e sim o reino de Deus. Então, se a igreja proclama o reino de Deus, logo ela não é o reino de Deus. E por último, a igreja não é Israel. Alguns teóricos advogam à luz de Gálatas 6,16 que a igreja substituiu Israel no plano de Deus, o que chamamos de teologia da substituição. Segundo eles, Deus transferiu para a igreja todas as promessas da sua aliança com Israel, de modo que todas as promessas ainda não cumpridas serão concretizadas na igreja. Mas temos que entender que é preciso destacar que a Bíblia nunca afirmou isso. Observe, assim, que existe promessa de Deus exclusivamente para a nação de Israel. Então, através dessas promessas, a gente entende que Israel não é igreja. E existe promessa exclusiva para a igreja, como podemos notar aqui, pelo menos 3 que aqui nós selecionamos. Primeiro, a aliança abraâmica, de respeito à terra e à descendência. Podemos ler Isaías, capítulo 10, versículo 21 e 22. Segundo, a aliança davívica fala a respeito do rei, do trono e da casa real. Podemos ler Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. E por último, a aliança palestina trata da ocupação da terra prometida. Os irmãos devem lembrar que nesse exato momento existe uma guerra no Oriente Médio, especialmente entre Israel e a faixa de Gaza, por ocupação daquela terra, da Palestina. Então veja que é um assunto atual, nós conhecemos e descobrimos coisa importante sobre a igreja. Então que Deus nos ajude e que nós possamos nesta lição de domingo poder aprender sobre a natureza da igreja. Ainda também faço uma sugestão aos irmãos a ler o livro Teologia, Doutrinas Bíblicas, onde você vai encontrar nesse livro 2 capítulos exclusivos sobre a igreja. O capítulo 6 e o capítulo 10 traz muita informação sobre a igreja. Então leia a lição bíblica da escola dominical, procure subsídios importantes para trazer para o nosso aluno, para que ele possa sair com todas as dúvidas sanadas e o nome do Senhor seja glorificado. Uma boa aula para todos, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.